Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje: denúncias de Caixa 2 contra Bolsonaro mudam eleição? O grande fato da semana, até o momento, é a matéria de autoria da jornalista Patrícia Campos Melo na Folha de São Paulo, denunciando o ardiloso esquema de Jair Bolsonaro para financiar sua máquina de guerra, para financiar sua estrutura de fake news e mensagens através do WhatsApp para os celulares dos eleitores. Basicamente, é a seguinte operação denunciada pela jornalista. Empresas privadas, uma série delas, estariam fazendo contratos com agências que têm como finalidade comercial disparar mensagens para distintos números de WhatsApp nos celulares de milhões de eleitores. Essas empresas privadas pagam essas agências e esses recursos que as empresas pagam não estão contabilizados na campanha de Jair Bolsonaro. É um financiamento ilegal de campanha. É um mecanismo de Caixa 2 explícito. E fere a decisão do STF que proíbe financiamento empresarial. É financiamento clandestino, ilegal, que desequilibra o jogo eleitoral. Mas esse não é o único crime desse esquema do Bolsonaro. O único crime não é o financiamento clandestino. Está explicitamente proibido pela legislação eleitoral, o impulsionamento apócrifo de mensagens nas redes sociais. Os candidatos podem impulsionar suas mensagens no Facebook, podem impulsionar no Instagram, podem impulsionar no Twitter, podem inclusive impulsionar no WhatsApp. Mas isso não pode ser terceirizado. Não pode ser um impulsionamento, repito, apócrifo. Isso é outro crime eleitoral. E há um terceiro crime eleitoral, além do financiamento clandestino e do impulsionamento apócrifo. O terceiro crime eleitoral é que essas mensagens são, em sua esmagadora maioria, as chamadas fake news, ou seja, as notícias falsas. Esse valor absurdo de recursos que essas empresas pagam para disparar mensagens a favor de Bolsonaro é para emitir mentiras que tratam de desgastar, de caluniar, de difamar a chapa petista, a chapa Fernando Haddad, Manuela Dávila do PCdoB. São 3 crimes em um, é um combo criminoso o de Jair Bolsonaro. Financiamento clandestino, impulsionamento apócrifo e notícias falsas. Especialistas em pesquisas, como o próprio diretor-geral do Datafolha, Mauro Paulino, é muito claro em dizer que esse esquema, que estaria em funcionamento desde o primeiro turno, provocou deformação nos resultados eleitorais desde então. Se traduziu numa verdadeira boca de urna digital, e boca de urna também é proibida. Uma verdadeira boca de urna digital baseada em falsidades, num gigantesco esquema financeiro que provavelmente determinou resultados eleitorais de estados importantes como Rio de Janeiro e Minas Gerais. Não é pouca coisa o que está acontecendo. Nós estamos diante de uma fraude eleitoral de grande porte. Uma fraude que repercute na disputa presidencial de uma maneira impactante e que desequilibra financeiramente o jogo. A lei é muito clara. Só existem 3 maneiras de financiar a campanha presidencial pelas regras atuais. Primeiro, financiamento público.
ao qual todos os partidos tiveram acesso e continuam a ter esse acesso em função da sua representação na Câmara dos Deputados. Segundo, contribuição das pessoas físicas até o limite de 10% da renda declarada no imposto do ano anterior. Terceiro, autofinanciamento. Esse autofinanciamento já é uma anomalia, porque o autofinanciamento não tem limite. Significa dizer que os candidatos a deputado, a senadora, a governadora puderam contribuir para suas próprias campanhas sem qualquer tipo de limite legal. Isso fez com que o Congresso tivesse muito mais milionários do que no passado. Os ricos podem botar o seu próprio dinheiro à vontade, não há qualquer limitação. E tivemos esses casos extravagantes. Meirelles, que colocou 50 milhões do seu próprio dinheiro na campanha do primeiro turno, Amoedo e outros, transformando a nossa já golpeada democracia em uma plutocracia, ou seja, aqueles que têm dinheiro conseguem ter muito mais condições de acessar cargos eletivos do que os filhos e filhas da classe trabalhadora. Bolsonaro rompeu as regras. Bolsonaro se financiou com recursos empresariais clandestinos. E é necessário investigar que tipo de acordo Bolsonaro fez para esse grupo, calculado em cerca de 30 empresas, que saiu contratando mensagens de WhatsApp para dar mais volume à campanha do capitão reformado. É um caso gravíssimo e que deve ser explicitado para todo o eleitorado, que deve ser denunciado, que deve ser difundido no Brasil e no exterior, para que todos saibam que essas eleições, que nasceu sob o signo da fraude, com a interdição do ex-presidente Lula de participar do processo, que nasceu, portanto, sob esse signo de fraude, vai se deteriorando mais e mais, se transformando numa verdadeira pantomima, numa aberração institucional, porque não há controle sobre como agem os golpistas, em especial como age o candidato da ultradireita, Jair Bolsonaro. Além de não haver controle institucional, e até o presente momento o TSE não reagiu às fortíssimas denúncias publicadas pela Folha de São Paulo, além de não haver controle institucional, o que nós estamos assistindo no comportamento da mídia televisiva é uma aberração, é um escândalo. Especialmente a Globo e a Record praticamente se silenciaram sobre essas denúncias. Para não dizer que ficaram completamente mudas a esse respeito, elas fizeram uma gambiarra, um truque, uma deformação. Ao invés de informar que o jornal Folha de São Paulo havia denunciado o esquema das empresas, o esquema de Caixa 2 do Bolsonaro, elas deram nos seus principais jornais que o PT estava acusando o Bolsonaro de ter praticado Caixa 2. É evidente que a informação dada dessa forma, além de ser uma mentira, porque quem fez a denúncia foi a Folha de São Paulo, através de uma investigação jornalística realizada por uma das mais brilhantes repórteres do país, além de ser, portanto, uma mentira, a operação da Globo e da Record é de tirar a intensidade do fato, tirar a intensidade da denúncia que foi feita contra o Caixa 2 de Bolsonaro, para controlar eventuais danos que o candidato da ultradireita possa sofrer. Da Record, isso já era esperado. Como vocês sabem, a Record é de propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus, e a Igreja Universal do Reino de Deus apoia abertamente a candidatura de Jair Bolsonaro. Quanto à Globo, se alguém tinha dúvida o que o Grupo dos Marinho ia fazer, essa dúvida já não existe mais. A Globo, embora tenha uma rivalidade profunda com a TV Record e, portanto, uma desconfiança em relação ao Bolsonaro, embora alguns dos seus profissionais tenham até se manifestado contra Bolsonaro, já é nítido que a linha da empresa é derrotar
o candidato petista, o candidato presidente Lula, o candidato Fernando Haddad e encontrar alguma forma de convivência com Bolsonaro, ajudando-o, por seu silêncio, a chegar à presidência da República. O que o Jornal Nacional fez na noite de ontem, deformando a informação sobre o Caixa 2, é uma operação política comparável com aquela famosa edição do debate do Lula em 1989 e outras manobras que a Globo sempre fez contra as forças progressistas e em favor das forças conservadoras. Outra comparação possível é o que a Globo fez no início da campanha das diretas. Para os mais jovens eu conto, para os mais velhos eu relembro. No dia 25 de janeiro de 1984, 300 mil pessoas estavam na Praça da Sé para lutar por eleições diretas para a presidência da República em plena ditadura. A Globo anunciou que o que se tratava era de um festejo por conta do aniversário de São Paulo. Ela filmou a manifestação, a aglomeração, e deu uma nota dizendo que aquilo era uma festa de aniversário da capital paulista. Ontem, a Globo fez algo parecido. Ela falsificou a informação, colocando-a na boca de Fernando Haddad e não sob a autoria de uma repórter do mais importante diário do país. A Globo queria, repito, tirar intensidade da denúncia. Esse fato vai deixando às claras a natureza dos principais protagonistas do campo conservador. Jair Bolsonaro é igual o Dick Vigarista. É um falastrão, um falsário, um estelionatário político que fala uma coisa e faz outra. Posa de honesto, posa de antissistema, posa de crítico à corrupção e chafurda nessa lama de uma maneira ilimitada. Chafurdou na lama do dinheiro podre da JBS, aquele que ele disse que devolveu para o seu partido da época, o PP, e que retornou para as arcas da sua campanha de então, e agora chafurda no jogo clandestino das mensagens de WhatsApp financiadas por empresas privadas em sistema de financiamento não registrado em sua campanha e que fere decisão do STF acerca do financiamento empresarial de campanhas. Pois bem, esse processo todo, em que fica claro o papel de Bolsonaro, o papel da Globo, o papel da Record, o papel da Justiça Eleitoral, que não toma qualquer providência, esse processo todo terá reflexos nas intenções de voto dos eleitores? Essa é uma outra discussão muito pertinente. As principais pesquisas do país, aquelas contratadas por veículos de comunicação, dão hoje uma significativa vantagem para Bolsonaro sobre Fernando Haddad. Algo que varia entre 16% e 18% e a se considerar as margens de erro. Portanto, estaríamos falando em algo entre 13% e 21% de diferença entre as duas candidaturas. É verdade que, por conta de ser uma eleição em 2 turnos, se Fernando Haddad retirasse 7, 8, 9, 10 pontos de Bolsonaro e conseguisse atraí-los para o seu bloco de apoio, já seria o suficiente para virar o jogo nesse processo eleitoral. Muitos eleitores de Bolsonaro são eleitores indecisos, são eleitores que fragilmente aderiram ao Capitão Reformado, são eleitores que estão ainda questionando o seu voto. Alguns indicadores de pesquisa são bastante reveladores disso. Por exemplo, o Datafolha divulgou que 73% dos eleitores do país exigem que Bolsonaro participe dos debates. Bolsonaro já disse que não participará de debate algum. Bom, se 73% dos eleitores exigem que Bolsonaro participe dos debates e a votação, a tendência de votação em Fernando Haddad, apurada pelo mesmo Datafolha, é de 42%,
a conclusão que se chega é que tem mais de 30% dos eleitores que são do Bolsonaro que contestam sua decisão de não participar dos debates. Isso é um revelador de que existe uma fragilidade no voto ao redor de Bolsonaro, que deve ser disputada, que pode e deve ser disputada pelos militantes do Partido dos Trabalhadores, pelos militantes contra o candidato neofascista, pelos militantes democráticos e progressistas que querem evitar a ascensão ao governo de uma candidatura tão reacionária e atrasada como a de Jair Bolsonaro. Outros indicadores de pesquisa revelam certa fragilidade de Bolsonaro. Não é apenas esse indicador sobre participação nos debates. A Folha de São Paulo, através do Datafolha, também apurou que Fernando Haddad é identificado pela maioria dos eleitores como o candidato que defende os pobres, como o candidato que defende justiça social, como o candidato mais preparado para a educação e para a saúde. Apesar disso, os eleitores que têm em consideração Fernando Haddad com essas características, muitos desses eleitores ainda preferem votar em Bolsonaro. Preferem votar em Bolsonaro porque ele tem um estilo mais assertivo, porque Bolsonaro é um político supostamente novo, embora esteja há 28 anos na Câmara dos Deputados, porque Bolsonaro não pertence a nenhum dos grandes partidos que tiveram envolvidos em denúncias de corrupção. Mas há uma contradição no eleitorado. Portanto, não é um eleitorado cristalizado, sólido. Esse eleitorado pode ser disputado. E a denúncia sobre Caixa 2 abre uma cunha nesse eleitorado. Cria uma grande dúvida junto a esse eleitorado. E essa dúvida pode promover um giro na reta final das eleições. Eventualmente, a pesquisa do Vox Populi, anunciada hoje, que dá uma diferença bem menor a favor de Bolsonaro, não os 18 pontos indicados por Datafolha e Ibope, mas apenas 6 pontos de diferença, ainda que possamos estar falando de métodos diferentes, é possível que a pesquisa do Vox Populi já registre uma mudança do eleitorado em função das denúncias de Caixa 2. A campanha do PT passou a ser já há alguns dias muito mais incisiva em desmascarar Jair Bolsonaro. O candidato Fernando Haddad também passou a ter uma postura de muito maior enfrentamento contra o que significa Jair Bolsonaro do ponto de vista dos direitos econômicos dos trabalhadores, do ponto de vista da democracia. Essa posição de maior embate da campanha petista também ajuda a potencializar as denúncias de Caixa 2, porque vão desnudando Bolsonaro. Bolsonaro pôde trafegar nesse segundo turno durante praticamente 12, 13 dias sem ser colocado sob uma pressão séria da parte do seu oponente. A campanha petista e Fernando Haddad estavam mais empenhados nessa primeira etapa do segundo turno em construir aquilo que chamavam de frente democrática. Dedicaram-se a contatos políticos, dedicaram-se a construir pontes com aquelas outras candidaturas da centro-direita, da centro-esquerda, especialmente com Ciro, para forjar uma aliança que pudesse isolar e derrotar Bolsonaro. Bolsonaro, nesse período, ficou livre para dirigir suas mensagens, de um lado, para o eleitorado pobre, as camadas médias intermediárias, com demagogia sobre Bolsa Família, com outras demagogias do tipo, de tal maneira que pudesse proteger o seu eleitorado mais popular, que ele sabe que é o eleitorado mais frágil, mais vulnerável, que o apoia e que pode ser reconquistado pelo Partido dos Trabalhadores a qualquer momento, até porque foi um eleitorado que historicamente votou no PT, votou em Lula, votou na Dilma e que se Lula fosse candidato, provavelmente levaria-o a ser eleito ainda no primeiro turno. Esse período em que a campanha petista e Fernando Haddad estiveram empenhados fundamentalmente em articulações, em construir a imagem pública do candidato Fernando Haddad, acabou dando muita liberdade de ação para Bolsonaro, que tampouco foi seriamente questionado sobre suas fragilidades, suas contradições, suas mentiras e seus crimes. Agora tudo mudou.
Pode até que seja um pouco tardio, mas nesse momento a campanha petista e Fernando Haddad vão para cima de Bolsonaro. E uma massa gigantesca de militantes e ativistas por todo o país se movem também nessa direção, do questionamento, da pressão, da confrontação contra o candidato neofascista, como deve ser. Este movimento, essa reta final, essa ofensiva deslanchada por PT e Fernando Haddad, pode começar a revelar resultados imediatamente. É a batalha central desse processo eleitoral tão viciado por fraudes e arapucas como as do Caixa 2 de Jair Bolsonaro. Essa ofensiva deveria e deverá mobilizar todos os democratas, todos os antifascistas, todos os progressistas do país, especialmente as mulheres, a juventude, os gays, todas as frações de classe, gênero e raça que sabem o que significa o neofascismo. Nessa reta final, é possível mudar o voto e é possível derrotar Bolsonaro, embora os resultados das pesquisas ainda sejam desfavoráveis. Não é hora de desânimo, porque os fatos e os números mostram que é possível virar o jogo nessa ofensiva final. Vamos usar uma imagem de guerra. O exército nazista, quando invadiu a União Soviética, em junho de 1941, entrou naquele gigantesco país como se fosse faca na manteiga. Chegou a 50 quilômetros de Moscou. Dos aforas de Moscou era possível ver as torres do Kremlin. Essa era a vista que tinha o exército nazista. A guerra parecia perdida para os soviéticos. E os alemães resolveram dividir suas forças e lançar grande parte do seu exército para a batalha numa cidade histórica chamada Stalingrado, e se eles vencessem aquela batalha, eles teriam acesso aos Urais, onde se concentravam as riquezas naturais da União Soviética, especialmente o petróleo. Se os alemães batessem os soviéticos em Stalingrado, a guerra provavelmente lhe seria favorável, teria um desfecho favorável ao nazismo em poucas semanas. Eram muito desfavoráveis as condições de resistência em Stalingrado. Mas o povo soviético, o Exército Vermelho, conseguiu frear os nazistas e derrotá-los numa batalha sangrenta, casa a casa, rua a rua, até expulsá-los da cidade histórica e começar a contraofensiva que só terminaria em Berlim, com a queda do nazismo e a morte de Hitler. Essa é uma imagem militar que serve também para uma disputa eleitoral. A lição fundamental: jamais se joga a toalha. Sempre se deve lutar com otimismo, valentia e inteligência. E sempre é possível vencer um inimigo poderoso, desde que não se desista e se atue com determinação e eficácia. Uma imagem pugilística tão cara ao presidente Lula também poderia ser usada. Em 1974, Muhammad Ali enfrenta George Foreman. Muhammad Ali era vários anos mais velho que Foreman. Foreman estava no auge da sua carreira, era um demolidor, tinha vencido praticamente todas as suas lutas por nocaute antes do segundo assalto. Muhammad Ali, para lutar contra Foreman, não podia lutar de peito aberto. Muhammad Ali passa 7 assaltos se defendendo, deixando que Foreman batesse, tivesse iniciativa ofensiva da luta, até que Foreman se cansasse. No 8º assalto, Ali entra dançando no ringue. Foreman estava cansado de tanto bater, porque bater cansa. E numa estratégia de contra-ataque fulminante, leva Foreman a nocaute e recupera o título mundial dos pesados. Pois bem, são duas imagens, Stalingrado e Kinshasa, onde Ali derrotou Foreman. Escolham outras imagens, não importa. O essencial é que não se deve desistir, que se deve intensificar a luta, a disputa pelo voto, porque o neofascismo pode ser batido. Aqui termino minha exposição de hoje. Antes de encerrar o programa, 2 mensagens. A primeira delas: não deixem de fazer sua inscrição no canal de Opera Mundi no YouTube. Nesse canal vocês poderão assistir as edições anteriores dos nossos programas e demais programas da TV Opera Mundi
assim como acompanhar as transmissões ao vivo dos nossos programas. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para comentar e também para contribuir financeiramente com o nosso canal através do Super Chat. Segunda mensagem. Peço a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter recursos a investir numa atividade jornalística independente, para que possamos enfrentar a batalha cotidiana de ideias e informação contra a mídia monopolista. Essa assinatura pode ser feita no canal www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir. www.operamundi.com.br/apoio. Façam a assinatura solidária para que nós possamos continuar com a nossa luta. Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, porque na semana que vem teremos 3 edições do programa 20 Minutos, por se tratar da semana que antecede a batalha do segundo turno no dia 28 de outubro. Na segunda-feira, portanto, às 4h30 da tarde, a gente estará junto novamente. Queria agradecer a audiência, queria agradecer a todos que nos acompanharam nessa tarde de sexta-feira e dar um grande abraço, aguardando-os na próxima segunda. Até lá!